e amados de meu Pai, que o nome dele seja santificado na vida de vocês, de todos nós, e que o reino dele se espalhe através de cada um de nós, e que, então, finalmente, a vontade dele seja feita em nossas vidas, conforme a sua palavra, em toda a terra. Que Deus abençoe, então, todos dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Antes de nós falarmos a respeito da palavra de Deus, eu queria apenas aqui registrar uma mensagem que eu recebi da Cristiane, a minha filha. Ela disse, alguém escreveu para ela, uma pessoa anônima, e essa pessoa teve uma experiência assim gloriosa que eu queria passar para vocês, porque o que ela sentiu, eu também senti quando eu li a mensagem dela, ontem pela manhã. Então, ela dizia lá na sua mensagem: Dona Cris, eu só queria te dizer que amo muito a sua família. Eu estou com vocês em oração. E hoje no trabalho fui ao banheiro e falei com o nosso pai sobre ele sustentar o BM e toda a família dele. E na hora veio uma alegria tão grande dentro de mim. Foi só alguns segundos de oração, mas eu senti uma alegria na alma magnífica quando orei pelo bispo. Só de lembrar me enche os olhos. Eu amo de coração fazer parte dessa família tão maravilhosa e especial. Obrigada por ser assim, exatamente como é, uma irmã, uma mãe, uma amiga, que nem me conhece, mas me ama sem me ver. Eu não sou de me expressar assim, mas estou me sentindo tão amada depois que orei por vocês, e que gozo maravilhoso na minha alma. Quando eu estava lendo, o gozo que ela sentiu, que o Espírito Santo lhe deu, ele me deu também. Por isso que eu queria dividir isso com vocês. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, uma revelação de Deus. Tudo que nós temos passado, as perseguições, Faraó, né? O Faraó e os seus cavaleiros, que perseguem o povo de Deus, eu queria que vocês soubessem, que vocês vissem que mesmo diante de toda a perseguição, das lutas, dos problemas, você pode imaginar quantos problemas se nos apresentam diariamente. Mas nem por isso a gente perdeu a paz. Não. Essa paz, ela está dentro da gente. E ela vem do Espírito Santo. Então, você que está vivenciando problemas familiares, problemas por dentro, por fora, por todos os lados, não se desespere. Porque se você realmente tem o Espírito Santo, você passa por cima disso tudo. Você anda sobre as águas. É isso mesmo. Você anda sobre as águas. E nenhum mal vai lhe acontecer. E falando nisso, interessante que o que nós vimos aqui na Sagrada hoje, pela manhã, eu estava lendo a palavra de Deus,
E olha só que bacana, muito bacana, porque veio se encaixar perfeitamente. Eu abri a Bíblia para ler e logo veio o texto onde o Espírito Santo mostra como foi na época de Moisés, especialmente quando ele liderou Israel para sair da escravidão egípcia. Diz o texto sagrado, Êxodo capítulo 14, e no versículo 24, a partir do 24 estou lendo, e aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O próprio Deus alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então, o Senhor peleja por nós, contra aqueles que nos querem o mal. Sempre foi assim. Você vê que lá atrás, já milhares de anos, e isso aconteceu, e o Senhor já era com o seu povo, o povo de Israel. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel, deixa eu achar aqui que eu já me perdi. Oh, meu pai. E o Senhor endureceu os egípcios, o coração dos egípcios, e estes entraram atrás deles. E disse Deus: e eu serei glorificado em Faraó. Deus é glorificado na derrota dos nossos inimigos. Foi isso que aconteceu no passado. Deus disse: eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Sabe que a derrota daqueles que são inimigos da fé e do próprio Deus glorifica a Deus. Não é bacana isso? Isso é muito forte. Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Quer dizer, Deus é glorificado
na destruição dos inimigos do seu povo. Deus é glorificado quando os inimigos do seu povo são fracassados, derrotados, envergonhados, humilhados. Deus é glorificado. E é isso que eu vejo com respeito ao povo de Israel, esse povo da Igreja Universal do Reino de Deus, que é um povo valente, forte, resistente, que já passou por muitas tribulações, enfrentou muitos mares vermelhos, e Deus sempre lhes deu a vitória. Nos deu a vitória, é claro, óbvio. E bacana, além disso, que quando Deus fala a respeito da nuvem que separava Israel dos egípcios, porque Israel estava a pé, né? Fugindo dos egípcios, dos soldados egípcios armados até os dentes e com carros velozes. E o povo de Israel, coitado, a pé, sem arma, sem nada. Apenas o cajado de Moisés ia nas suas mãos à frente. Mas o que fez Deus? A coluna de fogo para o povo de Israel, o povo de Israel era a luz que iluminava o caminho de Israel. Mas aquela mesma coluna que ficava entre o povo de Israel e o exército de Faraó, aquela mesma coluna que para os israelenses, para o povo de Israel, era a luz, aquela mesma coluna para os perseguidores de Israel era uma coluna de negra, escuridão. Eles não enxergavam nada. Então, eu entendi e entendo que é assim que acontece quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Deus, ao fazer morada numa pessoa batizada, selada por ele, pelo próprio Deus, para as pessoas que amam o povo de Deus, então aqueles que são batizados são luz. É isso mesmo, são a luz deste mundo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Mas, ao mesmo tempo que nós somos luz para aqueles que amam o povo de Deus, para os inimigos de Deus. Porque quando a pessoa é inimiga e perseguidora do povo de Deus, ela se torna inimiga de Deus. E quando ela se torna inimiga de Deus, a gente não precisa se defender, a gente não precisa levantar a bandeira branca, nada disso. A gente só tem que ficar calado e assistir o fracasso dos perseguidores. Então eu quero dizer, a viva voz, para quem quiser, que eu creio nesta palavra. Eu tenho certeza que esta palavra se aplica nos dias de hoje. Faraó e os seus exércitos vão ser destruídos. E Deus vai ser glorificado nessa destruição. É isso aí. Foi o que aconteceu no passado. Deus foi glorificado em Faraó, nos seus exércitos, suas armas, seus carros, seus cavaleiros, etc, etc, etc. Tudo foi destruído. Os cavalos, tudo foram destruídos. Tudo foi destruído. Mas o povo de Israel passou a pé enxuto e chegou do outro lado do rio, ou do Mar Vermelho, e tomou posse da terra prometida. Não é bacana isso? Então, fica muito forte quando a gente
quando eu li ainda há pouco as palavras dessa moça que escreveu e falou, quando eu orei pelo bispo Macedo, pela família, me veio uma alegria tão grande, um gozo que durou alguns segundos. E esse mesmo gozo que veio sobre você, minha amiga, é o que me veio também na hora que eu estava lendo essa mensagem que você enviou para a Cristiane. Então veio esse gozo comigo. E eu não podia esquecer de registrar isso. Muito bacana. É glorioso. Deus confirmando que Ele é conosco. E se Ele é conosco, quem será contra nós? Graças a Deus. Então, você, amiga e amigo, que tem confiado em Deus, está na busca do Espírito Santo, você está buscando a justiça de Deus. Quando se busca o Espírito Santo, está buscando a justiça de Deus. Então, você pode ter certeza que Deus vai satisfazer você. Deus vai satisfazer você com a plenitude do Espírito dele, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. As lutas, por enquanto, são renhidas, são difíceis. As injustiças são muitas. Mas, esquenta a cabeça não. Não esquenta a cabeça, porque Ele é conosco. E se Ele é conosco, quem será contra nós? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, essas lutas que nós estamos passando é um retrato daquilo que todo cristão, todo seguidor, todo que procura andar na justiça, que vive na justiça e mantém-se ileso às injustiças, às sujeiras que esse mundo traz, esses são preservados. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.